Agora vamos meditar um pouco na palavra. Peço que abra as vossas Bíblias no livro de Mateus. Capítulo 23. Perdão, capítulo 24. Versículo 3. Ficou com 3 na cabeça. Vamos lá. Peço que leia junto comigo. No versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá na sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4, vamos lá, todos juntos. E Jesus respondeu: Tenha cuidado para que ninguém, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fique atento, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Bendito Deus, eterno Pai, ó Pai amado, nesse momento já foi lançada a Tua palavra. Peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Coloca o tema para mim, por favor. Qual é o tema, igreja? Os últimos dias. Você sabe quando começou os últimos dias? Começou a contar os últimos dias? Essa contagem, vamos lá. Nos últimos dias acontecerá isso, diz o Senhor. Vamos lá ver lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Versículo 29, vamos lá. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. 30, vamos lá, vamos até o 31 para poder. Mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Vamos lá. O sol se transformar em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Mas conforme no versículo 28, nós estamos falando hoje, nesse momento, do versículo 3 de Mateus 24, tá? Vamos lá. E acontecerá que, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Mas o que é para que derramarei o quê? O meu espírito sobre toda a humanidade. Em Atos, capítulo 2, versículo 16, começa os últimos dias. Vamos lá. Vamos lá. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta. Vamos lá, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Então tudo isso já aconteceu em Atos 2, 17. Atos 2 foi Pedro explicando, porque ele começou a falar em línguas, outros falaram o que está acontecendo, como estão esses jovens galileus, e ali
foi derramado, foi o descer do Espírito Santo sobre ele, e então Pedro está falando ali, que está lá em Atos 2, e ele vem explicando. Então já se iniciou-se os últimos dias. Aí em Timóteo 4, versículo 1 diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espírito, enganadores e ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm cauterizada. Vamos lá, versículo 3. Vamos lá, igreja. Agora a igreja me ajuda. Que proíbe casamento, existe abstinência de alimento, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelo quê? E conhece a verdade. Isso aí quebra algumas coisas de algumas religiões ou de algumas seitas, né? Porque já parece, não é? Se você comer isso é pecado, se comer aquilo não pode. Vamos lá, mas vamos lá. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Então, nos últimos dias, vai aparecer pessoas trazendo umas doutrinas de homens e doutrinas de demônio. Você pode reparar que tem acontecido no tempo de hoje. Quantas, vamos botar assim a palavra, as pessoas usam a religião, ou quantas doutrinas estranhas, fora da palavra de Deus, já está acontecendo. Eu não preciso citar o nome, você já conhece. Versículo 5 para encerrar. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então aproveita, vem para a consagração, primeiro e terceiro sábado, porque assim acontece. Mas nos últimos dias, muitas coisas vão acontecendo. O segundo ponto diz assim: você precisa saber disso. 2 Timóteo 3, 1 diz assim. O que nós precisamos saber? 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: mas vocês precisam saber disto, é o tema, vamos lá. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos. Vamos lá, versículo 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Vamos para o 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Agora venham perguntar para vocês: está acontecendo isso? Eu te afirmo que já aconteceu antes e está se repetindo de novo. Se nós pegarmos cada detalhe e procurar mídia, procurar jornais, você vai ver que tudo isso já aconteceu, está acontecendo, rumores de guerra, terremotos, fome, tudo já está pronto. Está tudo pronto, já está preparado. Os últimos dias já vem acontecendo desde que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para a terra. Os últimos dias já está acontecendo, está passando. Talvez para Deus só passou uns minutos, mas já chegou, está chegando, já chegou a hora, chegou o momento de deixarmos de perder tempo com coisas que não edificam. Paremos de olhar para coisas que não precisam. Vamos começar a buscar Deus, viver em santidade, como foi falando assim, em santificação, sim, pela palavra, não
Vou arrumar uma palavra aqui bonitinha para não ofender. Não pelos instrumentos, deixa eu ver. Não pelos sofismas, que são meias verdades. Você não precisa de amuleto, você não precisa de nada, você precisa viver a palavra de Deus. Eu quero te falar que a única palavra que tem poder sobre a sua vida é esta aqui, ó, que pode mudar. Chegou o momento de vivermos novidade de vida, porque João apareceu falando assim: ei, já está próximo o reino dos céus. Querido, eu estou fazendo aqui, estamos falando sobre os últimos dias, porque eu quero te lembrar que está próximo o reino dos céus. Antes de tudo, terceiro ponto, antes de tudo, saiba que nos últimos dias, 2 Pedro 3:3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Está acontecendo isso? Está. E eu vou te falar onde está acontecendo: no nosso meio, no meio do povo cristão. Cristão não, no meio do povo crente, que cristão significa pequeno Cristo. Então, no meio dos crentes está acontecendo isso. Tem pessoas que estão torcendo a palavra. Vai chegar a parte dos falsos profetas, que são esses. O que é o profeta? O profeta narra aquilo que Deus traz, o que Deus fala para o homem. E o que as pessoas estão trazendo? Estão trazendo coisas, doutrinas de demônio, estão trazendo coisas que Deus não falou. Deus não falou que Ele morreu para você ficar rico ou ser bilionário. Deus não te falou que você precisa doar, fazer o que for para poder ficar rico, buscar riqueza. Ele fala assim: busque primeiramente o reino dos céus e as demais coisas. Porque teve uma vez que os discípulos foram enviados, chegaram alegres, falaram: ó, os demônios se sujeitam, no teu nome curamos todo esse. Ele falou assim: não se alegre, porque eu vi Satanás cair dos céus. Se alegre em ter o teu nome escrito no livro da vida. Olha lá. Antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4, dizendo: onde está a sua promessa? Vamos lá, me ajude. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Acontece que, vamos lá, acontece que, me ajude, acontece que da mesma forma que Deus fez tudo isso, Ele vai vir e vai subjugar, vai mudar, vai trazer de volta, porque a sua promessa é verdadeira. Muitos, quem nunca ouviu isso? Desde que eu era criança, vocês estão falando que Jesus vai voltar. Desde que me conheço por gente, Jesus vai voltar. Eu quero te falar: o reino está próximo. O reino está próximo. Chegou o momento de vivermos novidade de vida, porque o reino está próximo. Então, nos últimos dias, serão derramados o Espírito Santo sobre seus filhos, sobre toda a humanidade. Nos últimos dias, aparecerão pessoas com doutrinas
de demônios. Nos últimos dias acontecerá que chegará pessoas dizendo que Jesus não vai voltar, vai vir alienígena, vai vir qualquer coisa, que isso é uma história, porque desde o princípio se ouve-se que Jesus está voltando. Então vamos vir aqui. Vamos lá então, desde o princípio. No princípio o homem pecou e Deus prometeu que nasceria onde o moleque pisaria a cabeça da serpente e ele levaria o pecado do mundo. E não nasceu? Nasceu. Deus prometeu? Prometeu. Deus cumpriu? Cumpriu. E ele veio, preparou o caminho, nos ensinou como chegar até Deus, nos trouxe reconciliação com Deus e foi para os céus. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e foi para os céus. E mais dizendo, eu vou vos preparar, na minha casa do meu pai há muitas, se não tivesse, eu não teria lhe dito que vos iria preparar lugar. Será que ele não já preparou o lugar? Se ele falar que, olha só, na minha casa, na casa do meu pai há muitas, então quer dizer que a casa está pronta. Vou preparar o lugar. Quando você vai receber alguém na sua casa, você fala assim, vou preparar o lugar. Você constrói ou você vai lá, arruma, bota as coisas, arruma o lugar que ela vai ficar. Ele construiu o mundo, tudo isso que você vê, o universo, todo o sistema solar, no nosso tempo, em 7 dias. Em 6 dias, perdão. Em 6 dias. Será que já não está? A casa já não está pronta? Porque nos últimos dias derramarei meu espírito, nos últimos dias aparecerão falsos profetas, nos últimos dias haverá os escarnecedores, nos últimos dias aparecerão pessoas dizendo que você não pode comer isso ou aquilo, que você tem que se abster de alguma coisa. Nos últimos dias aparecerão pessoas dizendo que Deus, Jesus está ali, que está aqui. Aparecerão falsos profetas, terá terremoto, rumores de guerra. Nos últimos dias já aconteceu tudo isso. Até o Brasil que não tremia está tremendo. Não é? Versículos. Para em onde? No 5, não foi? Isso. Portanto, a expressão os últimos dias, ser equivalente, aponta para a descida do Espírito Santo em a sua plenitude, como está em Joel 2, versículo 28, ou em Atos 2,17 que nós lemos. É para a época da pregação do Evangelho de Cristo. Hebreus 1, vamos lá, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Acho que eu pulei essa, né? Vamos lá. Hebreus 1, 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos 2. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que constitui herdeiro de todas as coisas, qual também fez, quê? Vamos lá. Mas nos últimos dias nos falou pelos... Vamos lá, igreja, me ajuda, vamos lá. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez... Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa aqui.
Pulei aqui, ó. Deus falou antigamente, Hebreus 1, acabamos de ler, 1:1. Deus falou pelos seus profetas e falou pela constituição do fato. Agora vamos para o 3, que na verdade, antes de tudo, saibamos que, antes de tudo, aparecerão os zombadores e assim por diante. Nós já falamos também. Portanto, a expressão dos últimos dias é equivalente aponta para a descida do Espírito Santo pela época da pregação do Evangelho, como está escrito em Hebreus 1, no versículo 2 também. Comitantemente, para os últimos dias, os dias maus, 1 Timóteo 4, 1 e 2, nós lemos também. Quarto ponto, a vinda de Jesus. A vinda do Senhor Jesus tem a tríplice relação à igreja: o arrebatamento para Israel, o seu preparo para receber o Messias 7 anos depois, e as nações para o milênio, tríplice divisão e depreendida. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, versículo 17, depois nós os vivos, vamos lá, está próximo, está bem próximo. Hoje eu só trouxe essa palavra para te lembrar que está próximo, já é chegado. Eu venho falando tudo isso para a gente chegar sobre os últimos dias, que agora talvez nós possamos estar vivendo o último dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vou revelar um mistério nem todos dormiremos. Vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 51, perdão. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Fala para o teu irmão que está do teu lado, fala assim: ei, talvez eu e você não vamos conhecer a morte. Você já pensou nisso? Nós se planejamos para ter uma aposentadoria, se planejamos para uma boa escola para o filho, se planejamos para ele que possa ter um bom emprego, planejamos viagem, planejamos. Alguns planejam comprar o iate, que eu estou vendo aqui, alguns planejam fazer um curso, e assim temos muitos planejamentos. E agora? Você planeja estar pronto para o arrebatamento? Você se planeja, se Jesus, para não conhecer a morte? Você tem planejado? As jovens se planejam se casar. É tudo lícito. Mas quero fazer uma pergunta. Aliás, fazer um lembrete para você.
há 2000. Deve bater por aí. Vamos botar 2020, 2025. Um homem apareceu no deserto falando: ei, arrependa-se, o reino dos céus está próximo. Ei, prepare-se, se converta, se arrependa dos pecados, porque está chegando um momento que está vindo o Rei dos Reis, está vindo um que vai mudar toda a história, tem um que vai te dar uma vida e vida com abundância. Olha só, se arrependa, mude a história. Vamos lá, Mateus 3, versículo 1. Acho que é isso. Tudo isso que eu venho falando para você é só para te lembrar de uma coisa. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependa-se, porque está próximo. Olha lá, versículo 3. Pois é João que se refere no que foi dito por meio do profeta Isaías: a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro, e seu alimento era gafanhoto. Vamos lá, mas volta lá para o 3. Perdão, volta no 2, isso aí. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo. João, ele veio preparar o caminho de Jesus. Jesus veio que cumpriu uma promessa que foi feita na fundação, quando o homem pecou. E ele cumpriu a promessa. E ele deixou uma promessa falando assim: eu vou e vou voltar. E hoje, o mesmo Espírito que usava João para preparar o caminho. Lembra que João, mesmo no ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo, quando ouviu a voz de Maria, ele balançou no ventre, se mexeu, e a sua mãe falou: eis que meu filho já se mexe no ventre. Isabel falou que, porque a presença de Jesus, e hoje... E depois, quando Jesus falou, olha só o anúncio de Jesus, ele fala assim: nos últimos dias acontecerá, conforme Joel falou, aí veio Joel falando sobre os últimos dias. Joel pregou antes de Jesus, falou sobre os últimos dias. Veio Jesus, cumpriu toda a promessa que foi feita lá no Antigo Testamento. Vamos botar assim, o Antigo Testamento do princípio, que foi prometido lá em Gênesis 3,15. E aqui nós estamos sendo lembrados mais uma vez, o mesmo Espírito que falava, que usava João para preparar o caminho para a chegada do reino de Deus, que era a chegada de Cristo. Ele está nos usando hoje, está falando em todo lugar que seu reino está próximo. É hora de se preparar, endireitar. Arrependa-se, prepara para se viver uma novidade de vida, porque se você não tiver novidade de vida, você não vai chegar no reino dos céus. Se santifique, se separe. Tudo isso eu quero te lembrar, que já está se cumprindo nos últimos dias. Tudo isso, essa volta toda, só para te lembrar, você que está em casa, você que está me ouvindo aqui, para te lembrar, é chegado a hora, o reino dos céus está próximo, está bem pertinho de você, e a oportunidade está aberta. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volta. Se você tem que se consertar com alguém, se conserta, peça perdão, fale que ame, volte lá onde você caiu, e se reinicie novamente a caminhada, querido, porque nos últimos dias acontecerá rumores de guerra, terremoto, e os princípios das dores. Tudo isso já está aí. Agora só falta eu me converter e viver a novidade de vida, porque é isso que Jesus está esperando, porque a casa já está pronta há muito tempo.
há muito tempo. Quem tem poder para criar o universo com a palavra, não é ali que nós lemos? Com a sua palavra ele criou o universo. Não teria preparado milhares de lugares? E é tantos lugares que seremos como a areia da praia.